Nós vamos estar dando continuidade ao nosso simpósio. Para quem está conosco pela primeira vez, nós estamos realizando um simpósio sobre depressão à luz da Bíblia e da ciência. Semana passada nós tivemos a nossa primeira aula sobre o assunto e hoje nós vamos estar dando continuidade a respeito desse tema tão importante, atual e também uma situação de grande perigo. Semana passada a gente trouxe somente um índice, de como está a depressão a nível mundial. Apresentamos os 5 principais países mais depressivos no mundo, inclusive o Brasil está em terceiro lugar, país mais depressivo do mundo, e fizemos o fechamento do nosso ensino colocando uma reflexão para os irmãos, do cachorro preto, alguém carregando esse cachorro em todas as áreas da sua vida, todos os momentos da sua vida, representando a depressão. Hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos da depressão, se possível falaremos sobre alguns tipos de depressão, sintomas da depressão e as causas da depressão. Então, a depressão em si, ela não tem uma única definição, existe N conceitos relacionados à palavra depressão. Cada psicólogo, psicanalista, parapsicólogo, médico tem analisado a depressão de uma forma diferenciada. Então ela é uma doença multidisciplinar, porque existem diversos conceitos relacionados a essa doença, tá? Nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos da depressão. Não há um consenso entre os teóricos quanto a uma definição, mas um olhar multidisciplinar. E isso por que acontece? Devido às diversas causas, que podem gerar a depressão. Então nós não conseguimos chegar a uma definição concreta a respeito dessa enfermidade. Depressão é um complexo de sintomas autoproduzida e acontece de fatores externos que interferem em fatores internos, tá? Essa definição, esse conceito de depressão foi desenvolvido pelo Dr. José Faustino, que inclusive foi o meu mentor, foi um dos meus professores aonde eu me formei no estado de São Paulo. Ele é psicanalista e ele trouxe esse conceito, que a depressão é um complexo de sintomas. Depressão, ela gera N sintomas. Nós vamos ver os sintomas que a depressão pode gerar na vida de alguém, quais as escalas, da depressão, e ela atinge todas as esferas do ser humano, seja esfera espiritual, emocional, esfera intelectual, esfera física. O ser humano como um todo, em sua constituição, pode ser atingido por esta doença. Nós também temos a definição do médico Drauzio Varela. Ele diz que depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alteração do humor caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo. A pessoa deprimida, dependendo da escala ou do estágio, que ela está enfrentando, cada dia para permanecer vivo é matar um leão e um urso. Então existe uma dificuldade muito grande, porque a pessoa deprimida, ela perde toda a perspectiva do futuro, do dia seguinte, porque ela não consegue viver bem nenhum presente. Para ela, o amanhã será uma tortura, e por isso que alguns acabam tirando a própria vida, porque não conseguem suportar o dia seguinte,
porque as lutas internas são muito grandes, a dor é muito grande. Inclusive, na aula passada, nós falamos que a depressão, ela é considerada o último estágio da dor humana, porque das doenças da alma, essa é a pior de todas elas, a ponto de levar alguém a tirar a própria vida, por não suportar essa dor tão intensa na alma. Continuando aqui, quando a gente vai analisar a etimologia da palavra, nós também temos uma definição ou um conceito do termo depressão. Depressão origina-se do latim, que vem de baixar, e premere, pressionar. Premere e significa literalmente pressionar para baixo. Há uma baixa dos níveis do humor do paciente. O verbo também significa prensar, esmagar e afundar. Quando a gente for falar sobre os personagens que experimentaram, um momento dessa doença, a gente vai falar aqui de Elias, vamos falar até mesmo do próprio Cristo. Jesus, ele enfrenta exatamente esse momento da pressão em sua alma, quando ele fala que a sua alma estava angustiada até a morte, ali no jardim do Getsêmani. Alguém pode até falar, mas como que pode Jesus ter ficado deprimido? Ele ficou deprimido no seu sentido emocional, tá? A gente vai ver as várias origens da depressão, porque a depressão tem origem emocional, tem origem física, a depressão tem origem espiritual, a depressão tem origem demoníaca. Então a depressão, ela tem várias origens, e Cristo, se você estudar a palavra angústia até a morte, ali ele se sentiu pressionado a tal ponto que toda a sua fisiologia foi comprometida. É por isso que ele vai suar gotas de sangue, ele vai sofrer o infarto da epiderme, aonde os vasos sanguíneos se rompem por causa da aceleração do batimento cardíaco. Segundo alguns cientistas, para que os vasos sanguíneos de Cristo se rompesse, ele estava com aproximadamente 280 batimentos cardíacos por minuto, para chegar a fazer esse infarto da epiderme. E a gente sabe que se uma pessoa já começa a passar de mais de 120 batimentos cardíacos por minuto, a pressão já começa a ficar alterada. E se passar de 200, pode saber que vai dar uma parada cardíaca. E Jesus, ele sofre essa situação, segundo a ciência, ali no jardim do Getsêmani, A pressão em sua alma mexeu com toda a sua fisiologia, mexeu com o seu organismo, e ele vai suar gotas de sangue. Vamos continuar aqui. Incapacidade de sentir prazer pela vida, que resulta na falta de vontade de viver, na vontade de sumir ou desaparecer. Pode estar ou não acompanhado com desejos de morte. Vamos continuar aqui nos conceitos. Vocês estão percebendo que os conceitos são diversos, são vários os conceitos relacionados à depressão. Num olhar da neurociência, depressão se dá quando há um desequilíbrio em determinados neurotransmissores, tá? Aqui já surge uma causa do próprio organismo, aonde os médicos que estudam a mente, os neurônios, eles também podem interferir e produzir no indivíduo uma depressão, tá? Então, quando existe esse tipo de desequilíbrio, e a gente vai ver quais os momentos que pode gerar um desequilíbrio nos neurônios, a ponto de fazer com que a pessoa chegue a esse estágio de depressão. Mas essa aqui é uma causa física, devido a uma situação emocional muito brusca que a pessoa enfrentou, e agora ela está sendo combatida pelo próprio organismo, E esse combatimento que acontece dentro do seu interior produz aí a depressão. Como pode ser observado, parece que as definições se opõem, mas na verdade é possível sintetizar que a depressão é um transtorno ou um estado muito mais complexo. O que temos são olhares científicos aos múltiplos aspectos da melancolia, uma vez que causa multifatorial. Multifatorial é relativo a vários fatores,
ou fatores de diferenças de diferentes naturezas. Vamos passar aqui. Segundo o Dr. Gary R. Collins, ele inicia seu artigo sobre depressão e aconselhamento cristão, relatando a experiência de um pregador batista, Vance Havner, que andava pelo vale da sombra da morte. Depois da morte de sua esposa, a experiência cristã se dá em 3 níveis, tá? A depressão, a pessoa, quando ela experimenta uma perca muito grande, ela tem algumas fases do seu lado emocional. A primeira fase sempre é o momento comparado os dias de cima na montanha, são dias ensolarados e radiantes. A pessoa, às vezes, a princípio, ela consegue demonstrar que ela está radiante, uma falsa alegria, mas se isso não for tratado no seu interior, ela vai começar a ter um declínio emocional a ponto de experimentar a depressão. A segunda comparação são os dias corriqueiros, dias em que o indivíduo se sente nem triunfante e nem melancólico. Não é o equilíbrio, mas é como se ele não tivesse alegria e também como se não tivesse tristeza. É o dia que o indivíduo ele se envolve com as suas atividades corriqueiras e ele acaba se esquecendo dessa situação. Porém, tem o último estágio comparado aos dias sombrios, que é o dia de desânimo, desespero, dúvida, confusão, que podem durar meses, anos, antes de experimentar o alívio. E me dava vontade também de não sair da cama. Então foram 3 meses assim. E o ruim é que as pessoas acham que a gente não está passando por nada. E aí, às vezes, a própria família não se importa. E aí não dá conselhos, não dá presença, e a pessoa fica terminando se isolando ali. Eu me curei através de um momento que eu falei para a irmã que eu precisava de ajuda. E aí eu liguei para ela, eu não estava na igreja ainda. Aliás, deixa eu ver, estava na igreja, estava. Eu tinha reconciliado, e aí ela falou assim, então venha para a igreja, para o culto de novos convertidos. E eu fui. Chegando lá, eu fui no banheiro, mas eles oraram por mim, mas o problema continuou porque eu ia para casa ficar só. Aí, quando eu esqueci um celular na paredezinha do banheiro, e tinha um grupo de jovens ensaiando, e naquele momento eu fui para casa, esqueci o celular e fui para casa. Chegou em casa, eu lembrei que parece que eu tinha esquecido lá. Aí eu liguei para a irmã, e ela disse, então vem aqui que o porteiro vai... Eu liguei para o porteiro achou o celular, e amanhã você vem pegar na mão dele. E não era o meu intuito ir na igreja no outro dia, para o círculo de oração. E ali eu fui pegar meu celular. Só que a pessoa que ia me entregar o celular chegou depois do círculo de oração. Eu tive que esperar ele, e aí eu tive que ficar. Aí eu sentei na última cadeira, e no momento tinha várias pessoas visitando, e a pregadora não era de lá. E aí ela falou assim, aqui tem uma irmã que Deus me mostra uma nuvem negra no teu coração. Satanás te lançou uma seta de depressão. Você está com uma tristeza muito profunda. E eu fiquei com vergonha. Aí eu olhava para um, olhava para outro, achando que eram outras pessoas. Mas eu não queria ir. Aí, quando eu olhei, ela falou assim, é você, irmã? Eu estava com uma blusinha de oncinha, Ela falou assim, é você, irmã, que olhou para trás, que está com a blusinha de oncinha? Vem aqui que Deus vai te curar hoje. Aí eu fui na frente. Quando eu cheguei lá, ela perguntou se eu cantava, se eu sabia algum louvor. Aí eu disse a ela que eu sabia.
Aí ela mandou eu louvar um hino e mandou eu ajoelhar. Mas, pastor, foi como se tivesse assim, abrido o meu peito, meu coração e tirado aquele mal, sabe, de dentro de mim, que eu saí dali uma outra pessoa leve. Graças e a a partir Deus. daquele momento, eu não tive mais aquele problema. Amém. Satanás tenta de vez em quando, ansiedade e tal, mas depressão, eu creio que não. Graças a Deus. Irmãos, no decorrer do nosso simpósio, como a gente vai trabalhar a questão das diversas causas da depressão, os sintomas que ela produz, no caso da diaconisa Solange, ela estava enfrentando uma depressão de origem espiritual, né? Porque Deus trouxe a libertação para ela. No momento em que usou a serva de Deus, ela foi liberta daquele mal. Mas nem sempre a origem da depressão é uma questão espiritual. Por isso que toda pessoa que sofre com essa doença, ela precisa procurar ajuda. Precisa procurar ajuda, porque eu já me deparei com pessoas que estavam com depressão e não era causa espiritual. E quando não é causa espiritual, você pode orar, você pode consagrar, e às vezes a situação não é resolvida. O caso dela foi uma situação de seta maligna que trouxe sobre a sua vida e que a levou a estar naquele estado deprimido. Mas Deus trouxe a libertação. Não quer dizer que Deus não possa libertar qualquer causa de depressão. Ele pode, mas nós precisamos ter sensibilidade para saber de que forma tratar essa doença, porque é um negócio muito sério. E quem sofre com essa doença, às vezes é taxado como alguém que está fazendo corpo mole, como alguém que, você não quer ajuda, você tem que se esforçar, você tem que parar com isso, faz alguma coisa. E não é assim, é uma situação bastante complicada. Vamos continuar aqui. Por ser uma doença das emoções, a depressão não tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes. Por causa disso, é uma doença ainda muito incompreendida. Pessoa deprimida ouve afirmações do tipo: você não tem nada, ou você está com frescura. Ditas até por médicos acontece isso. Depressão, larga dessas coisas, faça uma viagem que tudo vai passar, vá ao shopping se distrair, que toda a tristeza passa. O que você tem é falta de vontade. Quem aqui já teve algum grau de depressão na vida, além da... Olha o tanto de pessoa. É difícil ou não é difícil? É muito difícil. Não é fácil você conseguir sair, né? Parece que é um poço sem fim. A pessoa cada dia é um desafio diferente, cavando um poço, e cada vez ela se vê mais funda dentro desse poço. E se as pessoas que estão à sua volta não tiver entendimento, sabedoria de lidar com a situação, uma palavra mal falada pode levar essa pessoa a tomar uma atitude contra si própria, né? Tirando a própria vida. Depressão, então, quando chegam os dias sombrios, perduram e parece que não passam. Para que possamos prevenir, vencer e ajudar outrem a combater esse mal, faz-se necessário conhecer o processo todo. Então, nós precisamos conhecer todo o processo da depressão para sabermos como que iremos lidar com ela, né? Para saber como iremos lidar com ela. Deixa eu passar aqui, vamos lá. Fundamentos históricos sobre a depressão. Depressão antigamente era denominada de melancolia. É o distúrbio mental causado por adimania, fraqueza muscular, falta de força física, falta de força moral, desânimo, sensação de cansaço, e cujo quadro muitas vezes inclui também ansiedade em grau maior ou menor. A ansiedade é um sintoma de depressão, às vezes em grau maior, em grau menor, mas a ansiedade, ela é um sintoma da depressão. Quem aqui é ansioso? Muitas pessoas sofrem com ansiedade, e isso precisa ser tratado, porque a gente aparentemente acha, não, é só um descontrole que eu tenho, né? E às vezes a pessoa que é ansiosa, ela não consegue, né, estabelecer objetivos e ir até o final, não consegue.
Às vezes começa uma faculdade, não consegue terminar, começa um curso, não consegue terminar, é uma pessoa impaciente, e por causa da ansiedade, essa pessoa também tem alterações de humor. Ela acaba tendo alterações de humor. Pode verificar, toda pessoa, dependendo do nível de ansiedade que ela carrega, ela é uma pessoa muito irritada, nervosa, irada. Por quê? Porque é a ansiedade que gera isso dentro da pessoa. Tem que tratar, precisa tratar. Porque a ansiedade, ela traz vários desequilíbrios na vida do cidadão. É desequilíbrio no relacionamento, é desequilíbrio no controle, no planejamento financeiro, traz desequilíbrio em todos os sentidos, porque a pessoa se torna impaciente com tudo. Então precisa tomar cuidado, porque dependendo do nível da ansiedade que chega, essa ansiedade pode gerar depressão na vida da pessoa, tá? Vamos lá. Continuando aqui com os fundamentos históricos. Na vida dos seres humanos é comum a existência de altos e baixos. Sejam períodos em que vai tudo bem, mas bem mesmo, períodos em que parece haver um equilíbrio entre as coisas que consideramos boas e as que consideramos ruins. E os períodos de amargura, ou seja, aquele período em que parece que tudo vai mal, nada está bom, aquele hino que parecia ser o mais lindo dentro do existente já não nos parece inspirado. Aquela pessoa com quem sempre quiséramos estar conversando nos ofende, diz coisas que para nós parecem longe da realidade. É um desequilíbrio emocional, A pessoa não consegue chegar em um equilíbrio emocional. Vive a vida de altos e baixos. Não vou dizer que o cristão ele não passa por aflição, porque nós passamos por muitas aflições. Não são poucas, Paulo disse que muitas, não são poucas. Quando a Bíblia fala que é muita aflição mesmo. É aflição às vezes no relacionamento, é aflição no trabalho, é aflição no emprego, é aflição nos negócios, é aflição na família. Muitas são as aflições do justo. E o interessante é que essas aflições é diferente dessas que eu estou apresentando aqui. Porque essas aflições às vezes é produzida por você, é gerada por alguém de fora, é gerado pelo seu organismo, mas as aflições que Paulo fala são aflições que Deus nos coloca à prova para nos fazer crescer, para nos fazer desenvolver, para nos fazer avançar. E a gente entende que as aflições que passamos como justo, ela tem começo, tem meio e tem fim. Eu vou repetir, ela tem começo, tem meio e tem fim, porque Paulo não termina a sua mensagem falando somente que muitas são as aflições do justo, mas ele coloca vírgula e continua a frase dizendo: mas Deus os livra de todas elas. Este livrar é produzir em nós a confiança, a esperança, a certeza, a graça que nos envolve dia após dia, que nos faz vencer todas as aflições. Agora, quando se trata de um problema emocional, quando se trata de uma doença física, eu preciso buscar ajuda, eu preciso recorrer à ajuda. Tem gente que está sofrendo com depressão, mas só está dentro de casa orando, não vai buscar uma ajuda para saber qual é a real causa da situação que esta pessoa está atravessando. Vamos continuar aqui. Pesquisas recentes mostram que a depressão é algo que todos experimentam em grande ou pequena dosagem. Em diferentes períodos de suas vidas, e são diversos aos problemas que levam a pessoa a sentir-se deprimida. Algumas sentem-se deprimidas frente a problemas que para outras seria apenas mais um pequeno obstáculo a ser transposto, mas que necessariamente não incorreria em depressão em qualquer um dos seus níveis. Então nós vamos ver aqui alguns sintomas que a depressão ela pode gerar. Verifique que você está com algum desses sintomas aí, tá? Vamos lá. Nós temos aqui o homem, sintomas da depressão na mente.
falta de memória, dificuldade de concentração. Alguém aqui tem dificuldade de concentração? Pode ser um nível de depressão. Sabia disso? Agora sim, tem gente que não exercita a leitura. Para você descobrir se você tem falta de concentração, você precisa exercitar a leitura, exercitar a mente. Não tem ninguém de mente fraca, tá? Se você exercitar a mente, você vai ter a capacidade de guardar as coisas na memória. Mas isso é um exercício que você precisa realizar. Quem já viu aquele curso de memorização? É um curso, né? Você vai educar a sua mente para que ela grave as coisas. Porém, falta de memória, dificuldade de concentração, pode ser um sintoma de um nível até baixo de depressão. Pensamentos de morte e suicídio, isso na mente. Comportamento. Quais são os sintomas da depressão no comportamento? Perca de interesse em atividades antes prazerosas. Quem aqui tinha alguma atividade prazerosa e hoje já não tem mais prazer nenhum de fazer essa atividade, tá? Isso quanto ao comportamento é um sintoma de depressão. Inquietação, irritabilidade, né? Se irrita por causa de qualquer coisa, por causa de qualquer motivo. Se tiver alguém se irritando por causa de qualquer motivo, vamos dar maracujina para você tomar. Você ficar calminho, calminho, calminho. Isolamento, sentimentos, desesperança, pessimismo, ansiedade, culpa e tristeza. Vocês estão percebendo que toda a constituição do ser humano pode ser atingida pela depressão, mente, comportamento e sentimentos. E por último, o corpo, porque nós vamos falar um pouquinho sobre doenças psicossomáticas que são geradas na alma e refletem no corpo. Nós temos insônia ou excesso de sono. Alguém aqui tem insônia? Alguém aqui tem excesso de sono? Você está com insônia, meu filho? Nós vamos tratar você hoje. Vamos lá. Alteração de apetite, perda ou ganho de peso, falta de energia, fadiga. Isso aqui a gente vai trabalhar de forma mais aprofundada quando a gente falar sobre as questões físicas, né? Que às vezes a pessoa fala assim, ela está desanimada, cansada, ou come demais, ou não come nada, não tem ânimo para a vida. Às vezes está com diversas alterações hormonais e precisa fazer exame. A gente já se deparou com pessoas com irritabilidade incontrolável e era um hormônio que precisava ser suplementado. Aí não adianta orar, Jeová, faz alguma coisa. Não vai fazer, meu filho, você não foi fazer o exame. Vai fazer o exame para ver como que estão os hormônios. Você vai suplementar e vai resolver a situação. Aí Deus vai falar assim, mas peraí, rapaz, isso aqui é problema hormonal. Você precisa controlar os seus hormônios, precisa suplementar, senão você vai ficar desse jeito. Então, na maioria das vezes, quando a causa da depressão é o corpo, é o organismo, é deficiência de algum tipo de algo que precisa ser suplementado. Sempre é alguma coisa que precisa ser suplementada. Por exemplo, nós brasileiros, com a correria do dia a dia, nós temos uma dificuldade do quê? De ficar exposto ao sol. Quem aqui toma banho de sol? Só tem uma ali que toma banho de sol. E o Gael. Você sabia que nós temos um hormônio de suma importância chamado vitamina D3 no organismo? Você pode ver que os médicos não pedem, é a coisa mais rara que tem, o médico pedir os níveis de vitamina D3 no organismo da pessoa. Se você não solicitar, eles não passam. E para a medicina tradicional, que é essa medicina que nós temos aí, que eu não gosto dela, eu não gosto. Eu sou naturalista. E o que acontece? Você chega no médico, você está com nível de vitamina D3 de 18, para eles é normal. E não é normal.
As taxas normais é a partir de 50 até no máximo 110. Se passar disso, a pessoa já está intoxicada. Então o que ela precisa fazer? Tomar banho de sol. Mas pastor, eu não consigo tomar banho de sol. Como que eu vou tomar banho de sol? Então tem que suplementar com vitamina D3. Tem gente que fica deprimida porque os níveis de vitamina D3 estão baixíssimos no organismo, tá? Isso é uma das causas da depressão. Quem aqui fez exame fugiu? De hormônio esse ano? Quem fez? Só tem 2 que fez. Não foi no médico pedir. Não é só a mulher não, o homem tem que fazer também, viu? Os homens precisam fazer também. Daqui a pouco você está com um problema na tireoide, por quê? Porque você não cuidou. Agora deixa eu dizer um negócio, isso aqui é tão sério, irmãos, que Paulo falou o quê? Ai daquele que destruir o templo do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo falou isso, ele não estava falando somente da prática de pecado. Paulo também estava fazendo menção do cuidado que eu preciso ter com o meu corpo. Eu preciso cuidar do meu corpo. Então aquilo que compromete o meu organismo, eu tenho que evitar, né? Ah, pastor, mas tanta coisa compromete o organismo, o que eu vou fazer? De vez em quando, para com esse negócio de ficar tomando Coca-Cola, isso é pecado, irmão. Isso aí acaba com o seu organismo. Um dia você vai ter um problema de gastrite, um problema sério lá na frente, porque o acúmulo, né, da utilização de um produto industrializado que não presta, você vai chegar numa idade que o organismo não vai aguentar mais. E aí você vai ter que tentar recuperar a sua saúde. E no campo espiritual, nós também temos os sintomas da depressão. Falta de ânimo e desejo para tudo que é sagrado. Meu irmão, quando você vê uma pessoa que consegue ficar uma semana sem aparecer no culto, pode saber que está deprimida. Não tem ânimo para nada. Não valoriza mais o que é sagrado. Não tem mais vontade de orar, de jejuar, de meditar na palavra. Evangelismo não quer nem saber. Discipulado muito menos. Ir ao templo comungar com a irmandade e adorar a Deus. Às vezes tem gente que... Aí o que acontece? Quando você chega nesse nível aqui, a gente vai falar um pouquinho isso aqui. Quando a pessoa chega nesse nível, ela quer achar um culpado da situação dela. Pode saber. Pode ver os irmãos que às vezes ficam ausentes no culto, pode saber que ele está mandando mensagem para alguém, está ligando para alguém, para querer culpar alguém da sua situação. E está com uma doença. Está com um problema. E se não for tratado, sai da igreja e acaba desviando. E vai para o mundo, para poder colher consequências. Por quê? Porque não procurou saber o real motivo da sua situação. Vamos lá. Dúvidas, perguntas? Tipos de depressão. Nós vamos ver agora quais são os tipos de depressão. Tem vários. Depressão reativa. A depressão reativa está relacionada com o desenvolvimento de sentimentos de angústia, impotência e falta de esperança, como consequência de fatores externos que geralmente consistem na perda ou separação de um ente querido. É uma depressão que você reage mediante uma situação muito dolorosa que você atravessou. E aí você se sente impotente, desesperançoso. Pode saber, muitas vezes as pessoas que perdem alguém, às vezes elas se culpam dizendo: por que eu não estava no lugar dele? Por que eu não fiz um pouco mais para tentar socorrer ele? A minha esposa mesmo, quando nós perdemos nosso filho, no começo, ela falava sempre: eu deveria estar lá, eu me sinto culpada porque eu não consegui chegar a tempo lá. E eu dizia: filha, você não é culpada. Não teve como você ir. A gente não conseguiu nem ver o nosso filho. Não conseguimos, porque na época houve, uma chacina no estado do Paraná, e quando nós recebemos a notícia, o pastor falou para mim: pastor, não venha para cá, porque se o senhor vir, você vai morrer também. Porque quem eles estão encontrando na rua, eles estão matando todo mundo. E a gente não teve tempo
de ir até o nosso filho, né? Não teve tempo de ir até o nosso filho. E com isso gerou essa depressão reativa, né? Uma desesperança muito grande, sentimento de culpa, e com isso a pessoa acaba, né, vivendo esse sentimento de impotência. E esse sentimento de impotência não é só no momento do fato ocorrido. Esse sentimento de impotência, ele começa a fazer parte da vida da pessoa. E isso vai comprometer, né, toda a sua estrutura emocional. Como já surgiu vários casos de homem de Deus tirar a própria vida, essas pessoas, elas são salvas ou não? Assim, a gente vai falar à luz da Bíblia, tá? A luz da Bíblia, ela diz que o suicida, ele não tem direito à vida eterna. Porém, o momento que levou essa pessoa a tirar a vida, eu não posso ser juiz, porque eu não sei em qual condição aquela pessoa estava quando ela tirou a própria vida, né? Nós temos um caso, né, de alguns anos aqui da nossa cidade, um pastor amigo nosso, né, o Antônio sabe também, que porque conheceu pessoalmente esse pastor, ele chegou num estado de esclerose, que ele não tinha mais domínio. Eu recebi um vídeo dele que ele gatinhava no chão, babando, parecendo um cachorro. Ele não tinha mais controle emocional, controle racional. E o que aconteceu? A família desapercebeu e ele saiu de casa e tirou a vida ali próximo ao Jardim Paulista, ali onde tem uma pracinha ali fechada. Chegaram lá, ele tinha amarrado uma corda no pescoço e tinha se suicidado. Agora, como que eu vou ser juiz? Essa situação, né, esse momento crítico da pessoa, que às vezes leva para essa criticidade mental, esse desequilíbrio mental, então a gente não pode falar se essa pessoa foi ou não condenada. Biblicamente, a Bíblia diz que o suicida não herdará o reino dos céus, né? Mas em que momento, né, em que situação? Será que ele estava consciente quando tirou a própria vida? Será que houve um desequilíbrio mental, emocional? Então isso aí só Deus é quem vai saber se aqueles que tiraram a própria vida, né, serão salvos ou não. Agora eu entendo assim, quando a Bíblia fala que o suicida é aquele cara que ele está consciente, mas ele não suporta mais a dor, e para tentar, né, anular a dor que ele está carregando, ele vai lá e tira a própria vida. E a vida não pode ser tirada por ninguém. O dono da vida é Deus, né? É Ele quem dá e é Ele quem tira. Surge após acontecimento estressante em que não se teve uma reação, uma morte, um trauma, um acidente, qualquer coisa em que a pessoa tenha passado e não teve condições de elaborar a situação. Então, a depressão reativa é essa, onde a pessoa se sente incapaz de não ter resolvido o problema que ela poderia resolver, isso dentro da ótica dela, dentro da visão dela, dentro dos sentimentos dela, e ela acaba se culpando por causa daquilo. Nós temos aí os transtorno depressivo maior, que é um quadro depressivo mais grave e desencadeado por mudanças químicas no funcionamento do cérebro por causa física ou emocional. Acomete geralmente pessoas após 30 anos de idade e possui relação com herança genética. Aqui já entra uma causa dos neurônios que pode trazer esse tipo de comprometimento para a vida da pessoa. É um quadro depressivo recorrente ou com duração maior de 6 meses, com intensificação de sintomas, comprometendo todas as atividades do indivíduo. Esse indivíduo não consegue fazer nada. Não é só não ir trabalhar, nem as atividades básicas de casa ele consegue fazer. Ele se isola e a única coisa que ele quer fazer é ficar deitado, isolado, não quer ver ninguém. Isso aqui é um transtorno depressivo maior que está chegando no seu último estágio. Inclusive tem um personagem que nós vamos trabalhar aqui. Elias chegou no último estágio da depressão. Se Deus não intervisse na situação de Elias,
era perigoso ele tirar a própria vida, porque ele mesmo declarou diante de Deus: eu não sou melhor do que os meus pais, a minha vontade é morrer. Eu quero morrer, eu estou com vontade de morrer. E quando uma pessoa deprimida, ela profere esse tipo de palavra, porque a gente vai pegar depois sobre a vida de Elias, a gente vai ver vários sintomas da depressão desencadeando na vida dele quando ele sai para fugir de Jezabel e chega ao ápice, né? O último nível da depressão, desejando a morte. E quando uma pessoa deprimida começa a falar que quer tirar a vida, fique preocupado, porque se não tomar cuidado, a qualquer momento e oportunidade que ela tiver, realmente ela vai tirar a própria vida. O transtorno depressivo maior é caracterizado por sintomas que variam de acordo com cada caso, mas envolve a sensação de vazio, falta de interesse pelas atividades, tristeza intensa sem motivo aparente e insônia. Como que pode, por exemplo, no caso de Elias, alguém ter capacidade de dormir no meio do deserto? O cara está ruim, está em estado crítico, porque aonde ele está era o deserto de Berseba, mesmo que tinha uma sombrinha lá, né? Porque apareceu um pé de zimbro lá, acho que o próprio Deus plantou aquele negócio, senão o cabo ia morrer no meio do deserto. Mas a situação dele está crítica, porque ninguém num deserto, mesmo debaixo de uma árvore, vai querer deitar para dormir. Pode ser que ele encoste para descansar, mas para dormir não. O anjo teve trabalho lá. Acorda, rapaz, estou trazendo pão e água para você, levanta, come e bebe, né? E o camarada comeu, bebeu e aconteceu o quê? Vou dormir de novo. O cabo está de barriga cheia, bebeu água, com certeza estava com sede, porque se você pegar o mapa geográfico, a gente vê que o trajeto que ele sai até seguir lá no Monte Horebe era 3 dias de viagem. Aproximadamente ele já estava 2 dias atravessando o deserto. Como que alguém que no deserto recebe pão, come, e pão quente? Não foi pão duro, não foi pão gelado, não foi pão murcho. A Bíblia diz que veio pão quente do céu. O cabo a contar nesse estado terrível, né, de depressão, fugindo da realidade, não querendo enfrentar os desafios, não querendo enfrentar as lutas, a única maneira de tratar ele é com pão quente vindo do céu. E água. Tem gente aí querendo tratar problema de outra forma, né? Com comida velha, requentada, né? Pensa na comida ruim, é comida requentada, irmão. Você bota lá no micro-ondas, 1 minuto, 2 minutos, tira todo o sabor do alimento. E tem gente que está satisfeito, está todo arrebentado, todo quebrado, desanimado, e está correndo atrás dessas comidas velhas requentadas, né? Atrás desses profetas de meia tigela, profeta do Facebook, profeta de Instagram, e aí come tudo quanto é lixo de comida e não consegue tratar o problema da alma. O que trata o problema da alma é pão quente descido do céu e água, porque é as duas representações na Bíblia. Pão representa a palavra e a água representa o Espírito Santo. Então, se você tiver essas duas coisas, você vai vencer todos os desafios que surgirem no teu caminho. É só comer pão e beber água. Mas vamos lá, que senão daqui a pouco eu começo a pregar aqui. Depressão atípica. Há um aumento do apetite com ganho de peso. Come igual um leão. Mas tem gente que tem aumento de peso por distúrbio hormonal. Distúrbio hormonal. Há um aumento de apetite com ganho de peso, um aumento excessivo de sono e humor abatido tomam conta do estado emocional, problemas em manter relacionamentos duradouros, perda de interesse em atividades rotineiras. Os quadros depressivos costumam ser melancólicos e o paciente apresenta tristeza intensa, pensamentos de morte, desesperança e inutilidade. Aqui a depressão em si flerta diretamente com a ansiedade, estão interconectadas. Sua marca é o pânico, fobias, o toque, transtorno obsessivo compulsivo, exemplo, pessoas que têm medo de germe. Quem tem medo de germe aqui, irmão? Aquela síndrome de limpeza, misericórdia.
vai passando álcool em tudo. Tem que ser limpo, mas não no extremo. Isso aí é sintoma de depressão. Às vezes chegam a lavar as mãos até lesionar, ou expressão a necessidade extrema de organizar objetos de maneira específica. Né? Passa o pano 500 vezes no mesmo lugar. Oh, Jesus! E a pessoa que às vezes está com depressão atípica, né, muitas vezes ela é perfeccionista, complexo de perfeição. Arruma aqui, não está legal, não está legal, não está legal, não está legal. Mexe na casa, misericórdia. A cada 3 meses. Teve uma época que minha mulher toda, a cada 2, 3 meses, eu falei, peraí, vamos orar, tá uma coisa estranha, pai. Tira o guarda-roupa da cá, coloca para cá, tira daqui, volta para lá de novo. Eu falei, não estou aguentando mais não. Vamos parar com esse negócio aí, que essa síndrome aí está terrível. Nada tá bom. Então tem que tomar cuidado. Se for, lógico, isso é normal, irmão. O dia a dia, a normalidade, né? Beleza. Mas quando você vê que já está, opa, espera um pouquinho aí. Vamos tentar verificar o que está acontecendo. Depressão afetiva sazonal. Eu vou falar só sobre a depressão afetiva sazonal. Semana que vem a gente continua aqui falando ainda sobre os tipos de depressão. Já vai preparando aquele vídeo, tá? Tem um vídeo aí de 1 minutinho, um pouquinho. Eu passei um vídeo de reflexão na aula passada e hoje eu vou passar um vídeo de reflexão. É um vídeo rápido, mas para você prestar atenção. E o último aqui, depressão afetiva sazonal. A depressão sazonal, também conhecida como transtorno afetivo sazonal, é uma condição relacionada a mudanças de estação e provoca sintomas depressivos. Você sabia disso? Mudança de estação, ela pode gerar depressão, principalmente no tempo de inverno, porque as pessoas ficam trancadas dentro de casa, não tomam banho de sol, não faz suplementação e às vezes ela tem alteração de humor. Alguém aqui tem alguma diferença de humor no tempo do frio? Tem. Irmã Patrícia tem. Quem mais tem? Tem. É isso aqui. Depressão afetiva sazonal. Por que é sazonal? Porque ela acontece em alguns períodos. E termina na primavera. Né? Aí fica assim, Senhor, manda logo a primavera, Pai. Vai embora, frio, que o negócio está estreito aqui. Vamos lá. Geralmente ocorre no outono ou inverno e termina na primavera ou início do verão. E a menor incidência de luz solar é a principal causa dessa condição. Quem sofre dessa forma, irmão, por exemplo, em período de inverno, né, outono, o que pode fazer? Fazer uma suplementação com vitamina D3 e K2, né? Manda suplementar, hoje vende qualquer farmácia, faz a suplementação lá, 2.000 I, né, por dia. Se você quiser saber mais, aí você liga para mim, que aí eu passo a relação para você, tá? Mas se você fizer a suplementação vitamina D3, K2, né, e cloreto de magnésio, você consegue administrar essa alteração de humor no período do inverno, tá? Ela também, segura aí, né? Ela também pode manifestar em determinada época, próxima a datas específicas, como festa de final de ano. E o tratamento para esse tipo de doença, né, esse tipo de depressão, essa causa da depressão, é a fototerapia. Realmente tomar banho de sol. Né? Quem tem laje lá, vai lá para a laje, irmão. Vai lá para lá. Lógico, a vizinha não pode estar na laje também, né? Ou o vizinho, mas vai lá para a laje, né? Coloca uma camisa regata, uma bermuda e vai tomar banho de sol. A gente fala assim, pensa que é brincadeira, mas isso não é brincadeira. É um negócio muito sério mesmo, tá?
Amém, irmãos? Semana que vem a gente continua, tá? A gente está montando toda a estrutura da depressão, sintomas, causas, mas depois a gente vai vir também aqui com como tratar essa situação, tá? E se prepare que vai ter dia aqui que vai ter manifestação da glória de Deus aqui dentro desse lugar. Você crê nisso? Pode soltar o vídeo. O som tá bom aí? Preste atenção, é um vídeo de reflexão. Volta o vídeo que está sem som. Não, não é esse não. Estão colocando o mesmo vídeo da semana passada. É o vídeo que eu mandei hoje. Alguém tem mais alguma dúvida, irmãos? Não? Está tranquilo até aqui? Então vem até o final do simpósio. Deus vai tratar com a gente aqui. Está sem som. Não tem como passar. A próxima vez passa o vídeo no outro computador, porque esse daí está dando esse tipo de problema. Pode voltar. Precisa voltar no vídeo. Esse vídeo ele tem algumas frases escritas, você preste atenção. Na testa dele apareceu escrito inútil, ele olhando para o espelho, porque a escova caiu da mão. Ele viu um cartão para procurar ajuda para o psicólogo, mas ele não foi. A vida de quem está deprimido, irmão, se torna como se estivesse dentro de uma bolha. Ele não consegue ter contato com o mundo, com as pessoas à sua volta, e não permite que as pessoas tenham contato com ele.
Jesus ajude ele a tratar a tristeza. Vocês entenderam que não bastava o amigo orar por ele? Ele precisava buscar ajuda da sua situação. Então a depressão é um negócio muito sério, irmãos, muito sério mesmo. E você vê que aqui no nosso dia a dia, né, na nossa igreja, alguns irmãos sofrem com algumas situações, né, mas isso pode ser tratado, tá? Tudo isso pode ser tratado. Amém, meus irmãos? Semana que vem nós vamos estar aqui, nós vamos nos colocar em pé nesse momento. Deus abençoe os nossos irmãos, as portas estão abertas, tá? Sentindo de Deus, atravesse a Macedônia e venha adorar a Deus conosco. Amanhã nós temos aqui ensaio com a DBN Praise, às 19h30, sexta-feira, o último dia. É o último dia? É, né? Não é o último dia não, é o terceiro dia da nossa campanha de milagres. Vai estar ministrando aqui a palavra de Deus com o cooperador Eduardo. Deus tem uma palavra poderosa para o meu e ao seu coração. Venha adorar a Deus nessa sexta-feira. Sábado nós não temos aqui compromissos, irmãos estejam orando por nós. Estaremos ali na cidade de Pilar do Sul, ministrando um trabalho lá da convenção à noite, para que Deus nos use ali naquele local. Domingo estaremos aqui, irmãos, com um grande ensaio unificado, tá? Departamento de jovens, mulheres e homens. A gente vai ensaiar o hino para cantar à noite no domingo, que é a nossa ceia, né? Na ceia, para que a gente tenha tempo para ministrar a palavra e também ministrar a ceia. Os departamentos cantam um único hino todos juntos, tá? Então no domingo, 8 horas da manhã, nós estaremos aqui ensaiando. E às 9, a nossa escola bíblica dominical, sala de jovens, adultos e criança. Estamos aqui trabalhando 2 temas de suma importância, né, na sala de jovens, sala de crianças, sala de adultos. E você que ainda não é aluno matriculado, venha se matricular na nossa escola bíblica dominical. E à noite, um grande culto de celebração, a ceia do Senhor, tá? Domingo agora nós teremos a nossa ceia e cremos que Deus fará coisas grandes em nosso meio. Próxima semana, congresso de missões. Irmãos, tente trazer uma pessoa que não é crente, né? Traga alguém que não é crente, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, para estar aqui. Estaremos aqui sábado e domingo. No sábado vai estar pregando o pastor Ezequiel Aguiar. Nós teremos uma peça aqui muito bonita. Então traga alguém que não é crente, uma pessoa que está afastada, porque com certeza tanto a peça como a pregação irá falar com eles. E faremos o fechamento do Congresso de Missões no domingo, onde eu estarei ministrando a palavra de Deus aqui no fechamento do Congresso de Missão, 3º ano do Congresso de Missões. Para quem? Ah, tá. Amanhã temos oração aqui das 8 às 9 horas, tá? Os irmãos aí que não tem compromisso nesse horário, pode estar aqui, a igreja vai estar aberta. A irmã Solange vai estar aí, acho que a diaconisa Raimunda, né, orando. E se você não tem compromisso, esteja aqui das 8 às 9, orando, buscando a presença de Deus. O Anderson, nós vamos estar orando pelo primo do Anderson, que está internado, para que Deus coloque as suas mãos e traga restauração e cura. Quero chamar aqui o diácono Antônio. Vem fazer essa oração aqui, meu filho, para abençoar as nossas vidas nessa noite. E o pastor Jurandir estará empretando a bênção apostólica. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nessa noite, Senhor, queremos te agradecer por tudo, ó Pai, que foi feito aqui, Senhor, e por tudo que o Senhor nos entregou. Obrigado, Deus, pela tua bênção que está determinada sobre nós. Usa, Deus, com misericórdia para conosco. Nós queremos te agradecer, Pai, neste momento também.
Orar pelas pessoas, Deus, que estão enfermas, Senhor. Nomes foram citados aqui, Senhor, e somos tão falhos e que nós não conseguimos lembrar o nome deles, mas o Senhor conhece e sabe a causa de cada um. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, intervir, colocar a Tua mão, abençoar e agir de misericórdia, Senhor. E o Teu nome será glorificado. E é no nome de Jesus que nós Te agradecemos, Te louvamos e pedimos, ó Pai, o Teu milagre e a Tua bênção sobre nossas vidas. Assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um, e todos vão dizer: amém. O Senhor é meu pastor, posso todas as coisas e agindo Deus. Amém. Está encerrado mais um culto para a honra e para a glória do Senhor.